Queridos, boa noite. Estamos aí com a nossa notável professora Eliane. Professora, boa noite. Boa noite. Bem-vindos a todos e uma boa aula. Boa aula, professora. Obrigada. Boa noite a todos. Estou muito satisfeita de estar aqui novamente nesse bate-papo com vocês sobre os assuntos que são pertinentes à nossa profissão, né, dentro da disciplina de bases farmacológicas. O tema de hoje é a farmacologia dos anestésicos locais. E esse assunto é importantíssimo porque na odontologia um dos grandes desafios é a prevenção, o controle e o manejo da dor. E a anestesia local é um recurso dos mais eficientes no controle da dor, principalmente durante a execução dos nossos procedimentos. Então, vamos iniciar aqui sobre os anestésicos locais. Bem, em primeiro lugar, o que é anestésico local, o que é anestesia local e o que é anestesia geral? Qual que seria a diferença entre esses termos, né? Os anestésicos locais, eles são fármacos que inibem reversivelmente os processos de excitação e de condução do impulso nervoso ao longo das fibras nervosas, sem produzir inconsciência. E os anestésicos locais, geralmente, eles são administrados por uma injeção na intimidade dos tecidos, na nossa área de atuação, no caso a boca, ou por via tópica, na área das fibras nervosas a serem bloqueadas. Bem, então, nós sabemos que os anestésicos locais são fármacos que suprimem a condução do estímulo nervoso de forma reversível, promovendo a insensibilidade de uma região do corpo. Essa é a grande diferença da anestesia local para a anestesia geral. Então, a partir daí, nós podemos entender que a anestesia local é quando há a supressão da condução do estímulo doloroso. Então, o cérebro não recebe a informação de que determinada área está sendo lesada. Então, interrompe-se a transmissão dessa informação e o cérebro não recebe. Então, paciente, vamos ver aqui. Então, essa supressão é reversível e o paciente permanece consciente. Já na anestesia geral, e nós temos aqui uma figura apenas para ilustrar uma situação de anestesia geral, o paciente está inconsciente. Então, na verdade, o estímulo doloroso, aquela informação de que há um estímulo nervoso, ele é transmitido, mas o paciente estando inconsciente, então não há a percepção e não há a interpretação de que determinado local do corpo está doendo. Ok? Então, espero que tenha sido possível entender a grande diferença entre anestesia local e anestesia geral. Então, eu vou passar aqui um vídeo que mostra como é que ocorreria, né, esse fenômeno aí da anestesia local. Então, ao anestesiar as terminações nervosas, as fibras nervosas, aqui no local do estímulo, o que acontece? Essa informação que vocês estão visualizando aqui, que é recebida, decodificada e interpretada pelo cérebro. Então, aqui é feita a injeção de um anestésico local e não há mais a condução dessa informação. Portanto, o cérebro não recebendo essa informação, ele não vai decodificar e interpretar. Perfeito? Então, é assim que funciona. Uma metáfora muito interessante que está ilustrada no livro do Malamed é essa aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos entender que o cérebro, vamos entender aqui que o pavio seria a célula nervosa. Aí, uma vez havendo uma lesão na extremidade do pavio, o fogo seria o impulso nervoso, que deflagraria a dinamite, dor, e seria percebida pelo cérebro. Então,
Quando nós anestesiamos, é como se nós jogássemos água no pavio. Então, a lesão aqui na ponta do pavio continua acontecendo, mas essa informação não é deflagrada e, portanto, o cérebro não recebe essa informação. Ok? E como é que isso acontece no neurônio propriamente dito? Nós precisamos lembrar que o neurônio, a célula nervosa, ela é composta. Ela também tem o citoplasma, ela também tem uma membrana celular e também tem um corpo celular que dá suporte e vitalidade a toda a célula. E essa porção mais alongada que transmite os impulsos nervosos na forma de condução elétrica do neurônio é conhecido como axônio. Então, nós teríamos aqui as terminações nervosas livres, o corpo, as terminações nervosas livres, e nós temos aqui o axônio. O citoplasma do neurônio é conhecido como axoplasma, e como toda célula humana, existe uma membrana celular envolvendo a célula, isolando a célula do meio externo. Então, a membrana celular faz com que nós tenhamos dois espaços, vamos dizer assim, o espaço intracelular e o espaço extracelular, ok, pessoal? Bem, uma vez transmitido, então, o que acontece? O neurônio, quando ele não está recebendo nenhum estímulo, nós dizemos que ele está em potencial elétrico de repouso. Então, geralmente, no interior da célula, a carga é negativa, com mais potássio. E no meio extracelular do neurônio, a carga é positiva, com mais sódio. Ok? Havendo estímulo, nós vamos ter aqui uma alteração nesse potencial de repouso e nós vamos ter a entrada de sódio na célula. Então, nesse trecho aqui, nós observamos que, conforme o impulso nervoso vai sendo conduzido na forma de atividade elétrica, entra sódio, então a polaridade se inverte. Lembra que aqui antes era negativo? Esse trecho aqui vai se tornar positivo dentro da célula e fora da célula vai ficar negativo. Então, nessa imagem aqui, nós temos o potencial de repouso. Nessa segunda imagem aqui, nós temos um trecho da célula nervosa em que está havendo uma despolarização. Entra sódio, sai potássio. Então, no meio interno fica positiva a carga elétrica, no meio externo fica negativa. Então, esse trecho aqui está acontecendo a despolarização. Conforme esse impulso elétrico vai sendo transmitido, as áreas seguintes vão se despolarizando, até que a transmissão se dá ao longo de todo o neurônio. Bem, a entrada de sódio não acontece para sempre. Vai haver um momento em que, até por diferença de gradiente de concentração, vai parar de entrar sódio, tá bom? E aí depois vai inverter novamente. Vai começar a entrar potássio e vai sair sódio. E aí a carga elétrica volta a ser como antes, negativo dentro da célula e positivo fora da célula. Então esse trecho aqui agora vai se chamar área de repolarização. Tá bom? Então, nessa terceira imagem, nós temos aqui uma área de repolarização, em que já voltou a carga elétrica anterior, e aqui nós temos uma área de despolarização, entrando sódio. E assim é a transmissão ao longo de toda a célula nervosa. Cessada a transmissão do estímulo, do impulso nervoso, a célula nervosa volta, depois de algum tempo, ao potencial de repouso novamente. Então, nós sabemos que aí não está havendo a transmissão do impulso elétrico, ok? Então, nós sabemos que para que haja a despolarização e a transmissão da informação da dor, precisa entrar sódio, ok? E como é que isso acontece? Bom, nós aprendemos que o neurônio é uma célula nervosa e
como toda célula, tem uma membrana celular. Essa membrana celular, como as outras células humanas, tem uma camada dupla de fosfolipídios e tem proteínas também. E nessa membrana celular, na membrana do neurônio, existem os canais de sódio. Então, o que acontece? Quando há a despolarização, os canais de sódio se abrem e entra o sódio para o interior da célula, para que ocorra a despolarização, tá certo? Como é, então, que o anestésico local age? A teoria mais aceita é a teoria do receptor específico. Nesses canais de sódio aqui, existem receptores específicos. Então, o anestésico local, ele vai se ligar a receptores específicos aqui nos canais de sódio. E ele vai bloquear a entrada de sódio, tá bom? Então, aqui eu tenho um canal de sódio e quando ele está aberto, na despolarização, entra sódio. O sódio que estava aqui no meio extracelular vai passar e vai entrar na célula. Entra sódio, despolarização. Aqui nós temos um canal de sódio fechado, então provavelmente esse neurônio estaria, por exemplo, num potencial de repouso. Agora, teve a lesão, teve o estímulo, mas eu anestesiei. Então, o anestésico local, ele vai se ligar a receptores específicos aqui nos canais de sódio. E com isso ele vai bloquear, ele vai obliterar o canal de sódio. Então, não entra sódio, ok? Então, os anestésicos locais, eles bloqueiam o influxo de um sódio. Consequentemente, eles impedem a despolarização do neurônio, o potencial de ação não ocorre. E por isso, não há dor. Resumindo, se entrar sódio, vai ter dor. Anestésico local bloqueia a entrada de sódio, não tem a transmissão do impulso elétrico de dor. Ok? Então, a teoria mais aceita de ação dos anestésicos locais é a teoria do receptor específico, conforme a gente explicou aqui. Agora, eu preciso entender algumas coisas. Vou voltar aqui no neurônio. A maioria dos nervos, das células nervosas da nossa área de atuação, é revestida por uma bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é isolante, é como se fosse uma resistência elétrica. Só que existem trechos delas que não tem, é como se fossem pontos em que falha a mielina. Então, na verdade, o impulso elétrico, ele vai passando, ele vai saltando os nodos de Ranvier. Então, a condução elétrica, na maioria das estruturas da boca, é saltatória. Isso quer dizer que são fibras de condução rápida, tá bom? Vamos ver aqui, então. Então, o que eu preciso entender? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os anestésicos locais. Os anestésicos locais, eles foram descobertos de uma maneira bem sui generis. Algumas tribos indígenas, alguns nativos dos Andes, mastigavam a folha da coca, a planta denominada Erythrosxylon coca. E esse hábito de mastigar a folha da coca provocava dormência, uma sensação de anestesia na língua. E alguns pesquisadores, ao observar esse hábito, experimentaram a folha de coca e pensaram em isolar a substância pura e transformar como anestésico local. O Cole Kohler é que fez isso pela primeira vez. Então, ele isolou a cocaína da folha de coca e ele transformou essa substância em anestésico tópico em cirurgias oftalmológicas. Quem popularizou a infiltração da cocaína como anestésico local foi o Halsted.
E o que acontece? Obviamente não deu certo, né? Por características que são peculiares à cocaína, como causar tolerância, dependência e causar muitos efeitos adversos, inclusive esses pesquisadores que foram brilhantemente agregaram a anestesia local à humanidade, muitos deles sofreram com drogadição, sofreram com a dependência química, tiveram suas vidas pessoais e profissionais prejudicadas em função a essa situação. E aí o que aconteceu? Por isso a cocaína ela não é um anestésico local que continuou no rol de medicamentos com finalidade terapêutica. Então ela saiu dessa função desde que, ao perceber esses efeitos adversos, fizeram um substituto sintético da cocaína que não causasse a tolerância, a dependência e não tivesse inúmeras outras características. Então, em 1905 surgiu a procaína. A procaína foi o primeiro anestésico local sintético, é do grupo dos ésteres, eu vou explicar depois, e surgiu em substituição à cocaína, que foi o primeiro anestésico local. Se vocês perceberem, todos os anestésicos locais terminam com o sufixo caína, e é em referência ao primeiro anestésico local. Ok? Esse aqui é uma linha do tempo, é uma timeline que mostra o histórico dos anestésicos locais. Então, em 1884, a cocaína, em cirurgias oftalmológicas, como anestésico tópico, depois como injetável. Em 1905, a procaína. Surgiu, então, a dibucaína e a tetracaína. Só que esses anestésicos aqui, a procaína, a dibucaína e a tetracaína, do grupo éster, elas tinham uma característica muito importante, que era de causar, apesar de ser muito boa no sentido de oferecer o alívio de dor, elas provocavam graves reações alérgicas. E aí, novamente, os pesquisadores foram em busca de um anestésico local que não causassem essas reações alérgicas. Em 1948, surgiu a lidocaína, que é o primeiro anestésico do grupo amida, 1948. Então, a lidocaína é um marco na anestesia local. A partir desse momento, os ésteres deixaram de ser utilizados como anestésicos injetáveis e nós utilizamos até hoje anestésicos do grupo éster. É por isso que a lidocaína ela é o padrão do grupo dos anestésicos locais. Então, todos os outros anestésicos locais são comparados a ela em potência, em lipossolubilidade, em latência, em pKa e tudo mais, porque ela é o primeiro anestésico local do grupo das amidas, tá bom? Então, atualmente, nós utilizamos quais anestésicos locais injetáveis do grupo amida? Lidocaína, mepivacaína, trilocaína, bupivacaína e a articaína, que foi o último, o mais recente, né? O que é utilizado até hoje é a articaína. Então, nós temos essas 5 substâncias aqui utilizadas. Então, do grupo éster atualmente, nós só utilizamos na odontologia a benzocaína como anestesia tópica, tá? E as soluções injetáveis são essas que eu falei para vocês. Bom, depois desse breve histórico, vocês já sabem que nós temos aqui no mercado uma gama imensa de anestésicos locais e agora nos resta a dúvida, qual é o melhor, qual eu devo indicar, como é que eu seleciono? Então, nós vamos falar um pouco sobre a farmacologia de cada uma dessas substâncias, tá ok? Primeiro, eu gostaria de falar para vocês que quando nós executamos uma anestesia local, nós precisamos de um armamentário, né, de instrumentais mínimos, de um kit de produtos, né, necessários para que eu execute uma boa anestesia local. E quais seriam? Então, componentes essenciais para anestesia local e odontologia. Minimamente a seringa Carpuli,
com o recurso da aspiração, né? Pode ser a ART ou com refluxo, o tubete anestésico ou anestube e a agulha anestésica, que em matérias seguintes, como anestesiologia, vocês vão estudar em detalhes. A gente precisa entender o funcionamento e a anatomia do que nós utilizamos em odontologia. Então, nós temos aqui a seringa, o tubete, a agulha, o anestésico tópico. E a solução anestésica local, ela está onde? Ela está dentro do tubete. E o que é que tem na solução anestésica de uso odontológico? Então, dentro desse tubete anestésico, nós temos um sal anestésico, que é o princípio ativo, que é ou a lidocaína, ou a mepivacaína, ou a bupivacaína, etc. Nós temos um coadjuvante terapêutico, que é o vasoconstritor. Todo sal anestésico ele é vasodilatador, então eu preciso de um vasoconstritor, que é para ajudar na hemostasia, para diminuir a toxicidade, para aumentar a duração no local, tá ok? Nós temos também um conservante. Isso é muito importante, anotem isso. Toda vez que um anestésico local, uma solução anestésica, tiver adrenalina como vasoconstritor, ele também terá um antioxidante, que é o bisulfito de sódio. A adrenalina pura, ela precipita na solução. Então, é necessária a adição do bisulfito de sódio, que é um antioxidante. Por que é importante eu saber isso, Eli? Porque o bisulfito de sódio está relacionado à ocorrência de alguns quadros alérgicos, tá bom? E quando os tubetes são de plástico, sabe-se que podem haver micro-ranhuras. Essas micro-ranhuras podem fazer com que haja contaminação bacteriana. Então, o que é que nós fazemos? O que é feito? É acrescentado um conservante antibacteriano, que é o metilparabeno. Então, o metilparabeno, pessoal, também está relacionado a quadros alérgicos, tá ok? Então, eu estou mostrando aqui duas substâncias que estão na solução anestésica que podem causar alergia. Uma delas é o bisulfito de sódio, que está presente quando o sal anestésico é acrescentado de um vasoconstritor adrenalina, catecolamínico, que é a adrenalina. E quando o tubete é de plástico, pode haver o metilparabeno, que é um outro conservante antibacteriano. Bom, então, revendo aqui, na solução anestésica, eu tenho sal anestésico, que é o princípio ativo, eu tenho vasoconstritor, que é um coadjuvante terapêutico, eu tenho um conservante antioxidante, que é acrescentado quando tem adrenalina, que é o bisulfito de sódio, que pode causar alergia. Tem um outro conservante que é antibacteriano, que é o metilparabeno, que ele está presente se o tubete for de plástico ou se for aquele frasco ampola de uso múltiplo em ambiente hospitalar, em que o profissional vai lá e aspira uma quantidade, tá bom? Então, se o tubete for de vidro, não tem metilparabeno, tá ok, pessoal? E eu tenho que completar um volume. No Brasil, o padrão é que todo tubete anestésico ele contenha 1,8 ml de solução, tá bom? Então, para completar esse volume de 1,8 ml, é necessária a água destilada como veículo ou o cloreto de sódio, o soro fisiológico também. Tudo bem? Como veículo, ok? Vamos falar um pouquinho mais do tubete anestésico? Como eu disse, o tubete anestésico, vou só minimizar a tela só um pouquinho, tá bom? Tendo um ruídozinho aqui, peço desculpas para vocês. Aqui. Ok. Pronto. Perfeito. Pronto. Então, vamos olhar um pouquinho mais esse tubete. Eu vou aproveitar e fazer alguns comentários que podem ser úteis para vocês. Então, aqui no tubete anestésico, nós temos uma vedação de alumínio, nós temos um êmbolo ou borracha siliconada, nós temos o diafragma, que é a borrachinha onde a agulha penetra para
para poder ser realizada a injeção. E os tubetes de vidro, em geral, eles têm um rótulo. Esse rótulo, ele tem várias funções. Uma delas é proteção, tanto do profissional quanto do paciente. Esse rótulo, ele é de plástico especial. Então, se houver uma quebra desse tubete de vidro, ele impede que os fragmentos se espalhem e que alguém se machuque. Então, é interessante não tirar esse rótulo, tá? Mas esse rótulo tem mais funções ainda. Ele tem a função de identificação, ele fala a data de validade, e se vocês perceberem, tem vários rótulos aqui com faixas coloridas. Essas faixas coloridas, elas fazem parte de um código de cores. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui central. Quando eu vejo um tubete anestésico com essa faixa colorida, com o azul que eu chamo de azul bique, eu sei que dentro desse tubete tem lidocaína 2% com adrenalina 1/100.000. Então, existe um código de cores da identificação da solução anestésica. Ainda sobre o tubete de plástico agora, alguns fabricantes, mais recentemente, estão fabricando tubetes de plásticos com a promessa, com a premissa, aliás, de que eles não tenham micro-ranhuras e, portanto, não há o risco de microcontaminação. Então, mais recentemente, alguns laboratórios produzem tubetes de plástico sem o conservante metilparabeno, que é uma coisa interessante para se pesquisar. Tudo bem? Então, nós temos aqui a nossa solução anestésica. Hoje, nós vamos discutir principalmente o sal anestésico e o vasoconstritor. Então, vamos falar agora sobre a farmacologia dos sais anestésicos. Bem, vamos ver aqui o que é que nós precisamos saber sobre os sais anestésicos. Em primeiro lugar, os sais anestésicos, como eu já disse, eles são subdivididos em ésteres e em amidas. Os primeiros sais anestésicos foram do grupo éster, lembrando que a primeiro anestésico local foi a cocaína e depois sintetizaram a procaína. Atualmente, do grupo éster, nós só usamos a benzocaína, aquela pomadinha anestésica de uso tópico. E as injetáveis, nós temos do grupo amida, lidocaína, prilocaína, bupivacaína, mepivacaína e articaína, tá ok? Existem alguns fatores, algumas questões básicas de farmacologia que eu preciso mencionar para vocês entenderem bem a ação do anestésico local, tá ok? Existem alguns fatores que interferem na ação anestésica. Primeiro, o tamanho da molécula do sal anestésico. Moléculas menores, eles se ligam lá naquele receptor do canal de sódio, mas eles também se desprendem mais rapidamente. Então, quanto menor a molécula, o tempo de ação é menor. A solubilidade lipídica. Então, todo sal anestésico, ele tem que ser lipossolúvel e tem que ser hidrossolúvel. Ele precisa ser lipossolúvel para poder atravessar a bainha de mielina da célula nervosa e também para atravessar aquela membrana celular bifosfolipídia. Lembra? Outra coisa que também interfere na ação anestésica é o tipo de fibra nervosa que está sendo bloqueada. Lá em neurofisiologia, a gente aprendeu que fibras finas e de condução lenta, tipo C, elas são as do tipo C. Então, nessas fibras finas e de condução lenta, o anestésico local ele tem um efeito mais rápido. E nas fibras grossas e de condução rápida, o anestésico local tem um efeito mais lento, ok? Bom, outra coisa que nós precisamos saber é que o pH do meio também interfere na ação anestésica. Então, quando o meio está ácido,
diminui sim a ação do anestésico. Eli, quando é que esse pH do meio está ácido? Em tecidos inflamados ou infectados, o pH fica mais ácido e isso pode sim diminuir a ação do anestésico, tá ok? A concentração do anestésico, quanto maior a concentração, também existe uma correlação direta com a ação anestésica. E a ação com vasoconstritores? Lembra que eu falei que o vasoconstritor é um coadjuvante terapêutico? Então, todo anestésico local, por si só, ele é vasodilatador, com exceção da cocaína. Então, por isso é que se adicionam os vasoconstritores. Adicionando o vasoconstritor, o efeito anestésico vai durar mais. Vou explicar um pouquinho melhor. Com relação aos outros medicamentos, a gente deseja que eles caiam na circulação sanguínea para ter a distribuição e chegar no órgão-alvo. Lembram disso? Já com o anestésico local é o contrário. A gente quer retardar ao máximo a absorção. A gente quer retardar ao máximo que o anestésico local caia na circulação sanguínea. Por quê? Eu quero que o anestésico local haja no local e não sistemicamente. Então, um dos motivos da gente acrescentar o vasoconstritor é esse. Quando eu acrescento o vasoconstritor, eu diminuo a absorção. Vai cair menos anestésico local na corrente sanguínea e, portanto, o efeito no local vai ser prolongado. Tem outras vantagens, tá? Diminui a toxicidade também, porque ele não vai ser distribuído, não vai fazer efeito em outros órgãos. A gente quer que ele haja onde? Onde eu injeto, tá ok? Então, aqui é só para mostrar que existem alguns tipos de fibras nervosas, é só para a gente lembrar. Então, existem as fibras nervosas mielinizadas e as não mielinizadas, sendo que na boca a maior parte é fibra nervosa mielinizada. Então, a mielina é como se fosse uma resistência, portanto, o impulso vai passar onde tem a ausência dela. Então, se vocês perceberem, em distâncias regulares existem áreas sem mielina. Essas áreas aqui são chamadas de nodos de Ranvier. Então, nessas fibras, por que a condução é mais rápida? Porque a condução é saltatória. Olha aqui o ponteirinho, ó. O impulso nervoso é transmitido assim. E é importante entender isso, por quê? Porque quando eu passo uma anestesia local, eu preciso anestesiar, preciso aplicar o anestésico local em um comprimento mínimo de nervo. Deu para entender? Então, eu preciso, assim, que vários nodos de Ranvier estejam anestesiados para que esse impulso nervoso seja interrompido. Então, é bem importante entender isso. Por isso que eu preciso entender de anatomia, de quanto que eu devo aplicar de anestésico local em cada região. Porque eu preciso de um comprimento de célula nervosa ou de fibra nervosa, como queiram, bloqueado, com a condução bloqueada pelo anestésico local. Tá bom? Para que aquela informação seja interrompida. Bom, os anestésicos locais, eles agem em todos os nervos. E aí, como eu disse, a ação vai depender do diâmetro e da mielinização. Então, as fibras menores, que são as de dor, elas são bloqueadas primeiro. As fibras maiores, que são de tato e função motora, são bloqueadas depois. E as mielinizadas são mais sensíveis. Por que eu preciso saber isso? Qual que é o reflexo clínico disso? Quando eu anestesio, pode ser que o paciente não sinta dor, mas ele tenha ainda alguma percepção de tato, de pressão. Isso é muito importante, justamente para entender que as fibras menores que são aferentes de dor são bloqueadas primeiro e as fibras do tato são bloqueadas depois. Então, muitas vezes o paciente não sente dor, mas ele percebe a movimentação do procedimento, tá bom? Ele não tem todo o tato bloqueado.
Eu preciso saber também que os anestésicos locais, eles não agem só sobre os nervos, eles agem sobre outras membranas excitáveis. Então, por exemplo, junções neuroefetoras, né, placa motora também pode ser anestesiada, mas no caso nosso da odontologia, isso não tem muito significado clínico relevante, porque nós anestesiamos o quê? Nervos sensitivos. Nós anestesiamos os ramos sensitivos do trigêmeo na nossa atuação. Mas eu preciso saber disso, porque se houver uma overdose, se eu injetar dentro de um vaso sanguíneo, ou quando houver absorção, é importante eu saber que o anestésico local age também sobre o sistema nervoso central e sobre as fibras cardíacas. E as ações sobre as fibras cardíacas têm importância clínica, sim. Tanto que na medicina, a lidocaína ela é utilizada como antiarrítmico. Então, em paradas cardiovasculares, em suporte avançado de vida, a lidocaína pode ser utilizada. Ok? Então, o que eu preciso saber no meu paciente? Que existe uma sequência de bloqueio. Então, as fibras aferentes de dor são bloqueadas, anestesiadas primeiro. Então, primeiro o paciente deixa de sentir dor, depois frio, calor, tato e compressão profunda e, por último, a função motora. Muitas vezes, o tato e a função motora nem são bloqueadas. Então, é importante que eu entenda que exista aí uma sequência de bloqueio, tá bom? Ainda com relação à farmacologia, eu preciso entender que existe uma relação entre a estrutura e a atividade, a ação do anestésico. Nós já aprendemos na primeira aula o que é potência, o que é latência e duração de ação. Vamos revisar. Potência é a capacidade do fármaco realizar o efeito. No anestésico local, a potência está relacionada à solubilidade lipídica. Então, quanto mais lipossolúvel, maior a potência. Latência é o tempo para o início da ação. Para iniciar a ação, o que eu preciso entender? O anestésico local, na verdade, ele é uma base fraca. Então, ele fica instável. Então, foi adicionado a ele um ácido fraco. E nós adquirimos o anestésico local na forma de um sal fraco. Então, se vocês verem a caixinha de anestésico local, está escrito lá, cloridrato de lidocaína. Então, é um sal fraco. Só que para agir, ele precisa dissociar de novo. Então, o início de ação, que é a latência, ele vai depender da proporção de base não ionizada e de ionizada, tá ok? Então, quanto mais a quantidade de base não ionizada, mais rápido é o início de ação. A outra questão com relação à estrutura e atividade é a duração de ação. Então, a duração de ação ela está relacionada à ligação com proteínas plasmáticas. Então, quanto maior a porcentagem de ligação com proteínas plasmáticas um anestésico local tem, maior a duração de ação. E a gente vai perceber isso, tá ok? Vamos dar um exemplo aqui. Vou fazer uma breve interrupção, é um segundinho, vou só fechar uma janela, tá ok, pessoal? É um segundo mesmo. Coisas das aulas ao vivo, não é mesmo? Obrigada pela compreensão. Bom, então vamos ilustrar aqui. Lembra que a gente falou? Uma característica é a lipossolubilidade. Quanto maior a lipossolubilidade, maior a potência. Então vamos olhar aqui. A lidocaína, de acordo com esses autores aqui, ela teria, por exemplo, uma lipossolubilidade 366. A potência dela é 1. Vamos olhar a bupivacaína? 3.420, potência dela é 4. Ela é muito mais lipossolúvel, muito mais potente. Com relação ao pH, ao grau de ionização, tem a ver com o tempo de latência, né? Então, vamos olhar aqui. A lidocaína,
pH 7,9. Então, ela ioniza 76% no pH de 7,4. O início de ação é rápido. Quanto maior o grau de ionização, maior o tempo de latência, né? A bupivacaína, o pKa é 8,1, que é o pH de dissociação nos tecidos. Isso quer dizer que 83% ioniza no pH 7,4. O que eu preciso saber disso? Que quanto maior o pKa, mais lento o início de ação. Então, a bupivacaína tem um pKa de 8,1 e o início de ação dela é lento. Na verdade, tem que aguardar de 6 a 10 minutos para fazer o procedimento, para fazer o efeito. Olha só. Uma outra característica dos anestésicos locais que influencia na atividade é a capacidade de ligação às proteínas plasmáticas. Então, quanto maior a ligação às proteínas plasmáticas, mais a duração de ação. Tá bom? Então, a lidocaína, 64% de ligação proteica. Uma duração em tecidos moles, tá? Atenção, em tecidos moles é de 60 a 120 minutos. Já a bupivacaína tem 95% de capacidade de ligação proteica. Então, olha só, de 240 a 480 minutos em tecidos moles. Olha que coisa, gente. Ela é de duração extremamente longa. Pessoal, isso é importante a gente saber para escolher os anestésicos locais, tá bom? Agora, deixa eu fazer uma observação. Esses 60 a 120 minutos da lidocaína aqui é o sal puro em tecido mole. A anestesia pulpar da lidocaína, dessensibilização do dente, da polpa. Sem vasoconstritor é só de 5 a 10 minutos. Então, lidocaína sem vasoconstritor, anestesia pulpar, 5 a 10 minutos só, tá bom? Bom, então é por isso que nós adicionamos adrenalina aos anestésicos locais, para aumentar a duração do efeito. Aqui, aí falando ainda da adrenalina como vasoconstritor, a gente precisa saber que todo anestésico local, com exceção da cocaína, que não é usada mais como medicamento, todo anestésico local ele é vasodilatador. Então, ele cairia muito rapidamente na corrente sanguínea. Então, é por isso que nós adicionamos a adrenalina no anestésico local. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês entenderem isso, tá bom? Esse vídeo ilustra direitinho, sem o vasoconstritor e com o vasoconstritor. Então, nós temos aqui uma injeção de anestésico local na proximidade de um vaso. Anestésico local puro, o vaso dilata e a absorção ocorre rapidamente, com efeitos sistêmicos e a duração do efeito curta. Adicionou-se a adrenalina como vasoconstritor. Então, anestésico com vasoconstritor, vasoconstrição, o anestésico fica mais tempo no local, menos toxicidade, menos sangramento e maior duração de ação, que é o tópico desse slide. Então, ok? Bom, vamos falar aqui da farmacocinética dos anestésicos locais. Todos os ésteres, todos os anestésicos do grupo éster são metabolizados por uma enzima no plasma chamada pseudocolinesterase. Mas nós não usamos mais anestésicos do éster injetável, só a pomadinha, lembra? A pomadinha benzocaína. Todos os anestésicos do grupo amida, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, prilocaína e articaína, são metabolizadas no fígado e excretada nos rins, tá bom? Então, vamos mostrar aqui a ilustração. Vai ter uma distribuição, como todo fármaco,
Ele vai metabolizar no fígado, todos os anestésicos amidas são metabolizados no fígado e finalmente são excretados pelos rins, ok? Então é isso. Bom, em mais detalhes, vamos falar um pouquinho mais dos sais anestésicos. São muitos detalhes? Sim, mas são muito importantes e tem uma repercussão clínica, sim, também, muito importante. Então, é sobre isso, ok? Bom, Malamed, o Dr. Stanley Malamed é uma grande autoridade em anestesia local e é importante que nós o referenciamos. Ele diz que os anestésicos locais são, na opinião dele, as drogas mais seguras e mais efetivas em toda a medicina, creio que querendo dizer também na saúde como um todo, né, para a prevenção e o tratamento de dor. Então, nós já sabemos que os anestésicos locais impedem a geração e a condução de um impulso nervoso, e com isso, eles bloqueiam o caminho químico entre a fonte do impulso e do cérebro. Lembrando que a teoria mais aceita é a teoria do receptor específico, em que eles bloqueiam o canal de sódio e, portanto, não há entrada de sódio, não havendo a transmissão da dor. Um resumão das propriedades dos sais anestésicos. Os sais anestésicos, eles são anfipáticos, ou seja, eles têm que ser lipossolúveis para atravessar a bainha de mielina e a membrana celular e têm que ser hidrossolúveis para poder ser injetados nos tecidos. Os anestésicos locais, eles são bases fracas, então são associados aos ácidos formando um sal. Isso quer dizer o quê? Que o pH do meio interfere com o efeito anestésico. Então, sim, áreas inflamadas ou infectadas podem diminuir o efeito anestésico. Todos os sais anestésicos são vasodilatadores, com exceção da cocaína. Portanto, eles precisam do vasoconstritor. E os sais anestésicos, se eles agirem no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular, eles são depressores. Então, eles são depressores do sistema nervoso central e cardiovascular e eles podem causar superdosagem. Por isso, nós temos que calcular a dose corretamente, nós devemos injetar lentamente e não devemos injetar dentro dos vasos. Então, os sais anestésicos, como nós já dissemos, eles são classificados em éster e amida. Então, eles têm uma cadeia aromática lipofílica, uma cadeia hidrofílica e a cadeia intermediária é que define se o anestésico local é éster ou amida. Como já dissemos, nós temos aqui na odontologia, nós utilizamos a benzocaína como éster ainda, e das amidas nós temos no mercado lidocaína, prilocaína, bupivacaína, mepivacaína e articaína. E nós vamos agora falar de cada uma delas. A benzocaína. A benzocaína ela é utilizada como anestésico tópico. O mecanismo de ação da benzocaína é de expansão da membrana. A benzocaína, o anestésico tópico, ele só age na superfície, numa profundidade de 1 a 2 milímetros só, tá bom? Então, ele é utilizado como uma preparação para a injeção, para que ela seja indolor. A benzocaína ela tem que ser bem concentrada, 200 miligramas por grama, para poder ter uma difusão através da mucosa. E ainda assim, age de 1 a 2 milímetros só. Como é que se aplica? Tem que secar a mucosa, aplicar a pomada anestésica e aguardar pelo menos 2 minutos. Então, de 2 a 5 minutos. Aí, após essa latência, aí sim é feita a punção anestésica, tá bom? Como a benzocaína é do grupo éster, ela é hidrolisada no plasma pela enzima pseudocolinesterase. E aí um metabólito que resulta é o PABA, ácido para-aminobenzoico. E é importante eu saber isso porque o PABA está relacionado à alergia.
Então, eu já falei aí 3 coisas que podem causar alergia, né? Na solução, o bisulfito de sódio, metilparabeno. Na pomadinha anestésica, porque pode formar o PABA, ok? Então, são situações, a gente vai fazendo o diagnóstico caso ocorra por exclusão, tá? Então, éster, anestésico tópico, benzocaína. Deixa eu aproveitar esse momento aqui para dizer que a benzocaína é usada em mucosas. A pele íntegra é uma barreira muito potente contra anestésico tópico, então na pele a benzocaína tem muito pouco efeito. Então, o que criaram? Criaram uma substância eutética de anestésicos locais chamada ENLA, tá? Então, eu tenho aqui ENLA, vou anotar aqui, tá, pessoal? ENLA. O que significa ENLA? Mistura eutética de anestésicos locais. Então, o que é o ENLA? É uma mistura de tetracaína, lidocaína e benzocaína, que é utilizada como anestésico tópico para a pele. E ela é muito eficiente. Então, a ENLA ou ENLA, usado na pele, acabou sendo extrapolado o seu uso para mucosas em outros procedimentos, como procedimentos ginecológicos e urológicos também. E, por extensão, também é um bom anestésico tópico para a boca. Só que ele não é produzido para odontologia, então ele não tem um sabor, um odor ou uma cor tão agradáveis como a benzocaína, tá bom? Então é bom que vocês saibam aí que existe a ENLA, mistura eutética de anestésicos locais. Tudo bem? Fica essa informação que pode ser bastante útil. Bem, então, a pomadinha anestésica eu já expliquei. Vamos agora para soluções, para os sais anestésicos de soluções injetáveis. Carro-chefe, o padrão, o primeiro é o padrão do grupo das amidas, é a lidocaína. A lidocaína, ela surgiu então como um substituto da procaína. É a primeira amida sintetizada, é o padrão ouro de comparação, ela sofre metabolização hepática e excreção renal. A meia-vida dela é de 1h30. Então, o pKa dela é 7,9, a latência 2 a 3 minutos. Então, quando eu injeto a lidocaína, eu devo aguardar de 2 a 3 minutos para começar o procedimento, isso é muito importante. Porcentagem de ligação proteica é 65, isso faz que a duração dela seja moderada, tendendo para curta. Lembra que a anestesia pulpar dela sem vasoconstritor dura só de 5 a 10 minutos, tá bom? A lipossolubilidade é 4 e a potência dela é 1, como todos os outros são comparados a ela. Então, a potência da lidocaína é 1. E nós temos no mercado, no Brasil, lidocaína a 2%. E não tem mais este, então no Brasil nós temos lidocaína a 2%. Com vasoconstritor, com adrenalina 1 para 100 mil, ou sem vasoconstritor, tá bom? Então, nós temos no Brasil lidocaína 2%, com adrenalina 1 para 100 mil, ou sem vasoconstritor. O próximo sal anestésico é a mepivacaína. Todos os anestésicos são vasodilatadores, mas dentre eles a mepivacaína é a que é a menos vasodilatador. Por isso que se tiver que usar um anestésico sem vasoconstritor, que seja a mepivacaína, porque ele é o menos vasodilatador de todos. Tem uma duração moderada, uma meia-vida moderada de 1,9. Então o pKa é 7,6. A latência é de 1,5 minuto a 2, então é menos do que a lidocaína. A gente injeta e espera de 1,5 minuto a 2. Capacidade de porcentagem de ligação proteica um pouquinho maior do que a lido. A duração dela é considerada moderada. A lipossolubilidade é 1, a lido é 4 e a potência é 1. Então nós temos 2 anestésicos locais com potência 1.
Nós temos no mercado, no Brasil, mepivacaína a 3%. Então, a lidocaína no Brasil é a 2%, ok? No Brasil, a mepivacaína é a 3%. Então, existe a mepivacaína a 3% com adrenalina 1 para 100 mil e a mepivacaína a 3% sem vasoconstritor. Bom, o próximo anestésico, o próximo sal anestésico é a prilocaína. A prilocaína, ela é metabolizada no fígado, como os outros, mas também nos rins e pulmões. Isso quer dizer que ela tendo essa via tripla de metabolização, por um lado é bom, né, que metaboliza por mais de uma via, mas por outro lado, o paciente não pode ter comorbidades no fígado, nos rins ou nos pulmões. Acaba se transformando numa contraindicação relativa, se o paciente tiver doença hepática, se o paciente tiver doença renal ou doença pulmonar, não está indicado o uso da prilocaína. Deu para entender? A meia-vida dela é de 1,6 horas. Quando ela é metabolizada, ela dá origem a um produto, um metabólito chamado ortotoluidina. Por que a ortotoluidina é importante? Porque a ortotoluidina causa metemoglobinemia. Nossa, o que é isso? Metemoglobinemia é uma patologia que é o resultado ou de um distúrbio hereditário ou ela pode ser adquirida por meio de exposição a agentes químicos, como um anestésico local em altas doses, por exemplo, a prilocaína. Mas como que é isso? A hemoglobina, quando em contato com a ortotoluidina, ela se transforma em metemoglobina, e é uma hemoglobina que não tem capacidade de transportar oxigênio, então o paciente fica cianótico. Claro que essa é uma figurinha alegórica, né, de um paciente, uma pessoa azul. Então o paciente fica com uma aparência cianótica, e não adianta administrar oxigênio. Por quê? Porque a hemoglobina não transporta oxigênio. O tratamento é em pronto atendimento médico hospitalar. Então, se um paciente seu recebeu prilocaína e começa a ficar cianótico, o atendimento é hospitalar, tá bom? O tratamento, como que é? Com a injeção intravenosa de azul de metileno. E aí isso é que vai reverter o quadro. A metemoglobinemia não tratada pode levar a náusea, sedação, convulsões e coma. Então, se um paciente tem metemoglobinemia congênita, está contraindicada a prilocaína. Se o paciente tem anemia, também está contraindicada a prilocaína, ok, pessoal? Tá bom? E para evitar a metemoglobinemia, não sendo contraindicado, é importante sempre estar dentro das doses adequadas do anestésico. Então, a metemoglobina, na verdade, é uma forma oxidada da hemoglobina, que é incapaz de se ligar e de transportar oxigênio, levando à cianose. E isso não é tão distante da realidade assim, né? Então, aqui é um artigo que ilustra um caso de metemoglobinemia séria por intoxicação por prilocaína. Vejam que a ciência tem os relatos aí de casos para comprovar essa nossa base, essa parte básica da farmacologia, ok? Bom, eu já falei algumas contraindicações da prilocaína, né? Paciente com doença renal, com doença pulmonar obstrutiva crônica, com outras doenças pulmonares, com doença hepática, paciente que tem anemia, paciente que tem metemoglobinemia congênita, mas eu vou aproveitar e adiantar um assunto aqui. No Brasil, a prilocaína, ela é a 3%, tá? Em outros países tem a 4%. Em outros países tem prilocaína 4%, a 3%, com adrenalina e sem vasoconstritor. No Brasil, nós só temos prilocaína com felipressina. Não temos prilocaína com adrenalina.
Vou repetir aqui. No Brasil, nós só temos prilocaína 3% com felipressina como vasoconstritor. E aí eu já vou adiantar e falar da felipressina. A felipressina é um vasoconstritor análogo a um hormônio chamado antidiurético. E aí acredita-se que ele altera o eixo hipotálamo-hipófise. Em gestantes, pode causar contrações uterinas e parto prematuro. Então, eu estou aproveitando o gancho aqui para dizer que a prilocaína, como no Brasil só tem associada com felipressina, ela também está contraindicada para gestantes pelo risco de causar parto prematuro. Ok, pessoal? Não é o anestésico de primeira escolha para muitas situações clínicas, como vocês devem ter percebido. Então, a prilocaína, pKa dela é 7,9, igual da lidocaína. O tempo de latência é um pouquinho maior do que da lidocaína, de 2 a 4 minutos. Então, eu anestesio e espero 4 minutos. Porcentagem de ligação proteica é pequena, né, 55%, a duração está como moderada, mas é menor do que a da lidocaína. A lipossolubilidade é 1,5 e a potência também é 1. Então, a gente tem 3 anestésicos locais aqui com potência 1, tá bom? Vamos falar agora da bupivacaína. Pessoal, a bupivacaína, o uso dela é restrito quase que para uso hospitalar, quase que restrito só para uso hospitalar. Até onde eu sei, ela não estava liberada pela Anvisa o tubete anestésico, então era só na forma de frasco ampola para uso hospitalar, com uma indicação muito restrita. Eu preciso verificar se a Anvisa voltou a liberar o tubete anestésico no Brasil. Então fica aí também o desafio, eu vou pesquisar, depois eu passo essa informação para vocês, mas até onde eu sei, pela Anvisa, uso restrito hospitalar. Então a gente não usa no dia a dia na odontologia em consultório. E por que isso? A bupivacaína é a que tem maior lipossolubilidade e potência. Então, é o sal anestésico mais cardiotóxico de todos. Isso faz com que ela só seja disponível na concentração de 0,5% só. Então, lidocaína no Brasil é 2%, mepivacaína é 3%, prilocaína é 3%. E a nelcaína, a bupivacaína, 0,5% só, porque ela é cardiotóxica. Mas ela tem uma meia-vida extremamente longa. Meia-vida dela sem vasoconstritor é de 2,7 horas. Então, quando é que ela estaria indicada? Para procedimentos que precisam de anestesia pulpar por mais de 1h30, para controle de dor pós-operatória, e ela é totalmente contraindicada para crianças. Eu vou acrescentar aqui, para pacientes com distúrbios neuromotores e para pacientes com déficit de cognição, por exemplo, tá bom? Porque tanto tempo de anestesia de tecidos moles, a pessoa pode causar uma automutilação. Combinado? Então, não é um anestésico local de uso rotineiro nos consultórios odontológicos, tá? Então, olha o pKa dela, é de 8,1, o tempo de latência é de 6 a 10 minutos, extremamente longo. A capacidade de ligação proteica é de 95%, por isso que a duração é tão longa. Mas olha aqui essa característica, a lipossolubilidade dela é de 30%, compara com a lidocaína 4 e os outros 1. E a potência é 4, a potência da lidocaína é 1, a potência da bupivacaína é 4. Então o uso dela é extremamente restrito em odontologia. E eu deixei por último para falar da articaína, que é a mais nova no mercado, né, utilizada no grupo das amidas no mundo todo, e ela ainda tem algumas polêmicas, como a parestesia, então agora a gente vai falar da articaína. A articaína, o sal anestésico articaína, tem uma molécula híbrida. A articaína é sim do grupo amida, mas ela tem um grupamento éster.
Isso faz que, como a amida, ela seja metabolizada no fígado, ok? Mas como ela tem esse grupamento éster, ela também é metabolizada como os outros anestésicos que eram do grupo éster, pela enzima plasmática chamada pseudocolinesterase. Na verdade, essa via dupla de metabolização hepática e plasmática, sendo que, inclusive, 90% dela é metabolizada pela pseudocolinesterase. Isso dá à articaína um perfil de segurança muito grande, porque ela tem uma metabolização importante por duas vias ao mesmo tempo, e isso faz que quando ela caia na corrente sanguínea para ser metabolizada, e aí ela é metabolizada ao mesmo tempo pelo plasma e pelo fígado, ela vai ficar pouco tempo circulando no organismo antes de ser excretada com metabólitos ativos. Então isso diminui muito a toxicidade dela e dá um perfil de segurança alto para vários grupos de pacientes com comprometimento sistêmico. Por exemplo, pacientes com doenças renais, hepáticas, enfim, pacientes com comprometimento sistêmico têm aí um anestésico que tem um alto perfil de segurança, ok? Mais uma coisinha, a articaína, ela tem um anel tiofeno na porção amida dela, e isso permite com que ela tenha maior difusão do anestésico em tecido ósseo. Mandíbula, vocês vão aprender em anestesiologia que a mandíbula tem um osso bem cortical e bem denso. Isso quer dizer com que as técnicas anestésicas sejam de bloqueio. E a articaína é o único anestésico local que permite a técnica terminal infiltrativa na mandíbula com ótimos resultados. Então, é mais uma característica favorável. Então, para crianças, por exemplo, até pouco tempo atrás não haviam muitos estudos, mas agora existe uma gama de relatos científicos de uso em pediatria com bastante segurança com técnica terminal infiltrativa. O que precisa saber para usar bem? Calcular a dose. É isso que precisa. Então, a articaína, ela tendo esse anel tiofeno, existe a possibilidade de técnica terminal infiltrativa na mandíbula com altas taxas de sucesso, tá bom? E o livro Malamed, que é a nossa grande referência, tem em alguns parágrafos uma menção à possibilidade de que a articaína possa causar parestesia, que é a sensação de anestesia, após o bloqueio do nervo alveolar inferior. E esses parágrafos mencionam que isso ocorra talvez pela alta concentração, que é 4%. Mas eu queria que vocês olhassem os principais artigos que estão lá no Malamed, com relação mencionando essa característica, essa possibilidade de parestesia. Ó, esse artigo aqui, ó, 1995. Esse outro artigo aqui, ó, 2009. Esse outro artigo aqui, 2010. E nós estamos em 2026. Muita água passou por baixo dessa ponte. Fazendo um estudo mais detalhado de todos os artigos que são referenciados nesse capítulo de livro, nós percebemos que a maioria dos artigos foram escritas pelo mesmo grupo de autores. Muitos desses artigos são estudos retrospectivos, alguns deles têm viés de metodologia e outros nem mesmo mencionam a articaína. E atualmente a revisão de literatura já demonstra, estudos mais consistentes demonstram que a articaína não provoca parestesia, que ela é tão neurotóxica quanto os outros anestésicos locais, tá bom? Então, é importante desmistificar isso aí. A articaína, então, ela tem um pKa de 7,8, um pKa um pouco mais baixo. A latência dela é a menor que nós temos, é de 1 a 2 minutos. Isso também dá um certo conforto.
Injeta-se e aguarda-se apenas 1 a 2 minutos para poder executar o procedimento. Também tem uma alta taxa de ligação proteica, 95%, o que faz com que ela seja de duração moderada a longa. Olha a lipossolubilidade dela, 17, e a potência? 1,5. Então, ela tem 1,5 vezes a potência da lidocaína, que é o padrão ouro de todos os anestésicos. Então, hoje é considerado um anestésico extremamente seguro, é o segundo mais utilizado em todo o mundo. O primeiro é a lidocaína, por ser o padrão do grupo, começou a ser utilizado na Alemanha. Toda a Europa utiliza, em primeiro lugar, a articaína, nos Estados Unidos, atualmente, é o segundo anestésico mais utilizado com um alto perfil de segurança clínica. Tá bom? Aqui um pouquinho mais só para mostrar com relação à parestesia, se é fato ou fake, né? Então, a parestesia é a sensação de anestesia persistente. Passou o efeito do anestésico, continuou aquele formigamento, por exemplo. Mas ela pode ser causada pelo trauma direto da agulha com farpa, algum sangramentozinho em torno do nervo, a própria pressão hidrostática da injeção e pela toxicidade dos anestésicos locais, entre elas a articaína. E aí, como eu disse, né, aqui no Malamed fala isso, ó, que existe a sugestão de que a articaína não deve ser utilizada para bloqueio do nervo alveolar inferior, porque ela apresenta, na opinião desses autores, maior propensão para induzir parestesia. Então, nós fomos fazer um levantamento, revisar todos os artigos mencionados nesse capítulo, aqui eu só estou ilustrando alguns. A maioria é retrospectiva, tem viés metodológico, não inclui articaína, enfim, precisa ir de alguma atualização nessa informação, com todo o respeito a essa grande referência que é esse livro. E estudos científicos mais recentes, mais consistentes, demonstraram que a articaína não danifica as células neurais mais do que a lidocaína, que é o padrão ouro, por exemplo, que ela não é tóxica para a célula nervosa, que ela provoca pouca reação inflamatória e não possui qualquer efeito colateral relevante, tá bom? Então, hoje se sabe que é o segundo anestésico local mais utilizado nos Estados Unidos desde 2014, é o principal, 97% dos dentistas da Alemanha usam articaína, então, e 70% no Reino Unido. Então, só para vocês entenderem que atualmente em evidências científicas consistentes, nós sabemos que a articaína não é neurotóxica e que pode sim ser aplicada em bloqueio do nervo alveolar inferior. Por que surgiu essa história aí que é a articaína? O que acontece? Existe uma coisa chamada efeito Weber, que é um evento epidemiológico. Quando um medicamento é lançado, são divulgados mais os efeitos adversos. Lá nos Estados Unidos e na Europa, os dentistas têm o costume de reportar reações adversas. E como a articaína é bem mais moderna, esse costume já é bem formalizado. Quando a lidocaína saiu, não tinha tanta notificação, não havia tanto esse hábito. Então, é o efeito Weber, né? Então, se for pesquisar lá, nos 2 primeiros anos tem um número grande de notificação e depois esse número declina, é um evento epidemiológico. Eu fiz questão de mostrar porque é uma atualização científica e eu acho que é importante que a gente ofereça aí o melhor para os nossos pacientes com consistência científica, ok? Então, o próprio Malamed, mais recentemente, inclusive numa palestra online que eu tive a oportunidade de assistir, ele afirmou que em relação à parestesia, não há base científica para afirmar que a articaína é mais neurotóxica do que os outros anestésicos locais utilizados, tá ok? Bom, falei dos sais anestésicos, como é que eu seleciono um sal anestésico, então? Primeiro, eu vou
pensar no tempo necessário para controle de dor, na necessidade de controle de dor pós-operatória, na possibilidade de automutilação no pós-operatório, na necessidade de hemostasia e na presença de qualquer contraindicação ao sal anestésico. Então, eu fui pontuando isso aí na apresentação de cada um dos sais anestésicos. Então, por exemplo, para gestantes, a lidocaína é considerada classe B. A articaína pelo FDA é considerada classe C, apesar desse perfil de segurança altíssimo. Então, a gente precisa usar várias referências para fazer a nossa seleção de sal anestésico, mas principalmente muita atenção às contraindicações, ok? Bom, eu falei dos sais anestésicos e agora eu preciso falar aqui dos vasoconstritores, tá bom? Deixa eu apagar aqui para não causar confusão. Então, lá na solução anestésica, tem o sal anestésico e tem os vasoconstritores. Então, agora eu vou falar dos vasoconstritores para vocês. Os vasoconstritores catecolamínicos, eles são drogas simpatomiméticas, ou seja, eles imitam o efeito do sistema nervoso autônomo simpático. O que o sistema nervoso autônomo simpático faz com a gente, no nosso corpo? Reação de luta ou de fuga. Lembram disso? Mas por que acrescentar vasoconstritor, pessoal? Lembra que todo sal anestésico é vasodilatador? Então, o vasoconstritor tem várias funções bacanas. Ele aumenta a duração do efeito, ele faz com que você utilize menos solução anestésica para ter o mesmo resultado, ele diminui a toxicidade sistêmica e, de quebra, ainda ajuda no controle de sangramento se você for fazer uma cirurgia. Então, olha aqui de novo, sem vasoconstritor, vasodilatação e já cai na corrente sanguínea. Com um vasoconstritor, o anestésico local vai ficar mais tempo no local, vai diminuir o calibre do vaso, vai durar mais e vai diminuir sangramento, certo? Bom, os vasoconstritores, eles são divididos em catecolaminas, em não catecolaminas, em não catecolaminas e no derivado da vasopressina. Nas catecolaminas, nós temos a epinefrina e a norepinefrina. Epinefrina é o mesmo que a adrenalina. Norepinefrina é o mesmo que noradrenalina. Tá bom? Então, eu já vou falar aqui nesse slide. O carro-chefe, o padrão ouro dos vasoconstritores, ou seja, o que tem maior eficácia e menos efeitos colaterais é a epinefrina. Top. Tudo bem, pessoal? A norepinefrina tem 15% só da eficiência da epinefrina, e tinha muitos efeitos adversos, relatos de AVC, infarto, cefaleia, ou seja, a norepinefrina tinha menos eficiência e tinha muitos efeitos adversos graves. Então, ela saiu do mercado por estímulo, por incentivo da Federação Internacional dos Anestesistas. Então, não tem mais no mercado norepinefrina, ok, pessoal? Pode ser que retorne ou eventualmente, mas não tem. Das não catecolaminas, nós temos a fenilefrina. A fenilefrina, em alguns países, ela ainda existe no mercado, em outros não. Fenilefrina só tem 5% só da eficiência da adrenalina. Então, não tem benefício
custo-benefício não compensa. Então, existem alguns países que têm a fenilefrina no mercado, mas não tem vantagens em comparação à adrenalina, tá bom? Então, ficamos aqui com a adrenalina, fenilefrina não, ok? Noradrenalina a gente já sabe que tem efeito adverso. Vamos falar da felipressina. A felipressina não é catecolamina, é um análogo sintético do hormônio antidiurético. A felipressina, ela está presente em qual sal anestésico no Brasil? Ela só está presente junto com a prilocaína. Lembra disso? Não temos no Brasil prilo. Não temos no Brasil outros sais anestésicos com felipressina, combinado? Então, com adrenalina eu tenho lidocaína, mepivacaína, bupivacaína e articaína. Com felipressina eu tenho prilocaína, tá bom? A felipressina não é um vasoconstritor eficiente para hemostasia, porque ela não age no receptor alfa e beta dos vasos sanguíneos e dos músculos esqueléticos, tá ok? Então ela age nas vênulas. Então a felipressina é um vasoconstritor, ok? Só que não faz hemostasia. E tá contraindicado para quem? Lembra que a gente falou? Por ser de origem hormonal, contraindicado para gestantes. Então, qual que nós temos no Brasil atualmente de vasoconstritor? Revisão zona aqui, hein? Então, nós temos aqui a adrenalina e a felipressina. Fenilefrina não compensa, só 5%. Norepinefrina, só 15% da potência da adrenalina. E uma porção de efeitos adversos saindo do mercado. Então, eu dei aqui um resumão sobre os vasoconstritores. Então, como eu disse, o que eu preciso saber? Toda vez que tiver adrenalina na minha solução anestésica, vai ter também o bisulfito de sódio, que é um antioxidante, tá ok? Então, eu preciso saber, se tem adrenalina, tem bisulfito de sódio. E o bisulfito de sódio é raro, mas pode causar alergia. Não tem nada a ver a alergia a bisulfito de sódio com antibiótico sulfa, tá bom? Então, aqui mais um pouquinho sobre a adrenalina. A adrenalina, ela se liga em receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Isso faz com que ela tenha aquela vasoconstrição periférica, mas ela também tem um efeito cardioprotetor. Por isso que o carro-chefe é o padrão ouro. A ação em beta predomina. É o vasoconstritor mais potente. Agora, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre isso aqui, ó, sobre a inativação da MAO. A adrenalina, ela pode ser inativada por duas enzimas, a MAO, que é a monoaminooxidase, ou pela CONT, que é a catecol-O-metiltransferase. Tudo bem, pessoal? Por que eu preciso saber disso? A MAO e a CONT inativam a adrenalina. Existem antidepressivos que inibem a MAO, ou antidepressivos tricíclicos que também podem interferir, ou com a MAO ou com a CONT. Então, quando um paciente faz uso de antidepressivo, inibidor de MAO, ou que afeta a CONT, eu preciso saber que a quantidade de tubetes anestésicos com adrenalina deve ser menor. Por quê? Vamos lá, se a pessoa toma um remédio, um medicamento que inativa a enzima, que inativa a adrenalina, então eu vou ter mais biodisponibilidade de adrenalina no sangue, tudo bem? E, portanto, maior chance de efeitos adversos. Está contraindicado o anestésico com adrenalina? Não. Mas eu preciso calcular a dose máxima segura para menos, para eu atender o paciente direitinho. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado claro. Só lembrar que alguns antidepressivos interferem com a metabolização da adrenalina. Lembrando que toda vez que eu falo adrenalina, é o mesmo que epinefrina.
Então, como eu disse, a adrenalina é o vasoconstritor de escolha para paciente asa 1, asa 2, asa 3 ou mesmo asa 4. No Brasil, nós temos a adrenalina com a lidocaína, com a bupivacaína, com a articaína e com a mepivacaína. Em todos eles, eu vou ter adrenalina 1 para 100 mil, tá bom? E a articaína, eu tenho adrenalina 1 para 200 mil também, tá? Agora, eu preciso saber calcular as doses máximas de vasoconstritor. Então, quando o paciente é asa 1, eu calculo a quantidade de tubetes pelo peso do paciente, tá bom? Agora, quando o paciente tem alguma doença cardiovascular, toma antidepressivo, tem alguma outra doença, o fator limitante vai ser o vasoconstritor. Então, quando o paciente apresenta cuidados especiais, o fator limitante é o vasoconstritor. Eu já vou dar a continha para vocês. Por exemplo, se um paciente tiver alterações cardiovasculares, é hipertenso, eu sei, depois eu ensino a continha, mas eu sei que não exatamente com tanta rigidez, mas uma dose bem segura seria 2 tubetes de sal anestésico X com adrenalina 1 para 100 mil ou 4 tubetes de anestésico com adrenalina 1 para 200 mil, tá bom? Então, o paciente tem uma alteração cardiovascular, ele posso usar até 2 tubetes com adrenalina 1 para 100 mil ou 4 tubetes com adrenalina 1 para 200 mil. Aí eu volto na vantagem da articaína. A articaína tem a versão também com adrenalina 1 para 200 mil. Então, eu posso usar 4 tubetes, dá para fazer bastante coisa, vocês não acham? E aí, aquela dúvida recorrente, mas se o meu paciente é hipertenso, eu posso usar eu posso usar adrenalina? Não é melhor dar sem vasoconstritor? Pessoal, lembra de tudo que a gente falou até agora. Sem vasoconstritor, dura pouco o efeito, o paciente vai sentir dor. Se ele sentir dor, a quantidade de adrenalina que o organismo produz e libera em resposta a esse estresse, pode ultrapassar em centenas a quantidade de adrenalina que tem em um tubetinho. Então, o que a gente precisa é saber calcular com segurança. Agora, existe sim contraindicação absoluta de adrenalina, tá bom? Hipertenso descompensado. Se o paciente é hipertenso descompensado, como é que seria isso, pessoal? Um paciente que ele está persistentemente com a pressão arterial diastólica maior que 160, ou a sistólica maior que 100, esse paciente é um hipertenso descompensado. Ou então o paciente está na sua cadeira, mas ele está numa crise hipertensiva, 180, portanto, esse paciente não pode e não deve receber adrenalina na solução anestésica. Está contraindicado a adrenalina. Angina do peito, aqui tem uma lista bem completa. Angina do peito sem esforço, história de infarto recente, sem liberação do atendimento odontológico por parte do cardiologista, acidente vasculoencefálico recente, há menos de 6 meses, cirurgia recente de ponte de artéria coronária ou colocação de stent, insuficiência cardíaca congestiva não tratada ou não controlada, paciente que é usuário de droga ilícita, anfetamina, cocaína, paciente usou cocaína nos últimos 7 dias, o coração dele ele já está propenso à arritmia, ele já está recebendo uma substância ilícita que é vasoconstritora do ponto de vista sistêmico, que causa arritmia, que causa hipertensão, ele não deixa de ser uma bomba relógio, assim, guardadas as proporções, e me desculpem pela metáfora, então é um paciente de alto risco para uso de anestésico local com adrenalina, e sim está contraindicado.
Se o paciente tiver alergia a bisulfito, e bisulfito, pessoal, é um conservante que está em salgadinho, cosmético, refrigerante, o paciente vai dizer para você. Se o paciente tem alergia a bisulfito, eu não posso usar um anestésico com adrenalina, por quê? Toda vez que o anestésico tem adrenalina, tem bisulfito também, então ele pode ter alergia. Hipertiroidismo descompensado, então o metabolismo basal já é muito elevado, eu posso causar uma arritmia. E feocromocitoma, que é um tumor extremamente raro das glândulas suprarrenais ou adrenais, e é um tumor que ele por si só secreta adrenalina. Então, essa lista aqui de situações são situações em que o paciente realmente tem uma contraindicação absoluta de adrenalina. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês e vou fazer. Esses pacientes, eles são pacientes de atendimento em consultório? Você vai atender, fazer procedimento eletivo em consultório? Provavelmente não. Esses pacientes são pacientes que requerem atendimento em ambiente hospitalar, com uma equipe médica monitorando. Então, o que eu quero dizer é que as possibilidades de você fazer um atendimento odontológico em um paciente com contraindicação absoluta para adrenalina é uma situação muito restrita, tá ok? Então, na maioria das vezes, a gente vai poder usar adrenalina sim, só que com bom senso, com moderação, calculando a dose máxima. Bom, vamos supor que eu trabalho num hospital e eu estou atendendo um paciente que tem uma contraindicação de adrenalina. Se realmente for contraindicado, o que eu uso? Se o procedimento dura menos de 30 minutos, eu posso usar a mepivacaína sem vasoconstritor. Lembra que eu falei que a mepivacaína é o menos vasodilatador de todos? Então, a mepivacaína seria uma opção, se o procedimento dura menos de 30 minutos, tá bom? Agora, se o procedimento dura mais de 30 minutos, aí eu tenho a alternativa de usar o anestésico prilocaína 3%, porque o vasoconstritor dele é a felipressina, não é uma catecolamina, não é adrenalina, tá bom? Então, fica aí. Agora, o que eu preciso saber? Vamos fazer aqui uma passagem, mas eu já expliquei, né? A noradrenalina, muitas reações adversas, não tem vantagem, não adianta. 25% da potência, eu falei 15% até, né? Então, não tem vantagem. A fenilefrina, só 5% da potência, não tem vantagem. E a felipressina, que é o análogo sintético do antidiurético, ele não atua em receptor alfa e beta dos vasos, ele atua nos receptores V, ele atua na musculatura lisa vascular. Então, ele é um vasoconstritor sim, mas ele não faz hemostasia, ele não é bom para sangramento, então eu preciso pensar nisso se eu quiser usar em cirurgias, tá ok? E outra coisa, não usar em grávidas, porque estimula a contração uterina. Então, a felipressina, ela age aqui nas vênulas, e a adrenalina age aqui nas arteríolas. Como é que eu seleciono um vasoconstritor? Sempre avaliando os riscos e os benefícios, a gente já falou bastante aqui dos riscos e benefícios. Eu vou sempre questionar aqui e avaliar a duração do procedimento odontológico, a necessidade de hemostasia, de controle de sangramento durante uma cirurgia, por exemplo, a necessidade médica do paciente, como a gente falou bastante aqui nesse nosso bate-papo. Tudo bem? E aí, a última fase desse nosso bate-papo, eu sei que são inúmeras informações, mas todas elas vão ser importantes quando vocês estiverem atendendo os seus pacientes. Então, assistam novamente essa aula, façam as anotações, procurem os livros textos para reforçar e falem com seus professores também locais, tá bom? E aí eu queria
passar para vocês algumas informações sobre o cálculo de doses máximas de anestésicos, que é uma dúvida recorrente. Quantos tubetes eu posso usar para cada paciente? Então, vamos falar um pouco sobre cálculo de doses máximas. Bom, lembrando que o sal anestésico, em associação com o vasoconstritor, são medicamentos extremamente seguros, mas eu preciso ter cuidado. Quando vocês aprenderem técnica anestésica, vocês vão ver que existe aí cada técnica anestésica preconiza X quantidade de tubete, meio tubete, um tubete e meio, tá bom? Então, eu sempre que possível, eu aplico a técnica com segurança e eu calculo a dose evitando usar doses próximas da máxima, evitando reaplicar muito, evitando injetar dentro do vaso também, tá? Porque isso vai aumentar o risco de toxicidade, o risco de sobredosagem ou overdose. O que é sobredosagem, Eli? Sobredosagem é quando eu prescrevo ou administro medicamentos numa dose excessiva. Isso vai gerar sinais e sintomas clínicos que resultam de um nível sanguíneo muito alto da droga nos tecidos alvos e órgãos, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho da aspiração. Uma das maneiras de evitar subdosagem é a gente fazer a aspiração. Então, é uma manobra durante a anestesia que eu vou fazer para ter certeza que eu não estou injetando o anestésico, a solução anestésica dentro do vaso. Eu quero que o anestésico caia na corrente sanguínea ou fique no local? A gente precisa lembrar disso. Se eu injeto dentro do vaso, eu vou ter efeitos sistêmicos, eu vou ter sobredosagem. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo do Malamed explicando como é que se faz a aspiração, tá bom? Então, quando eu estou injetando a solução anestésica, o tempo todo, conscientemente, às vezes eu giro a agulha e eu faço a pressão negativa. Tem seringas que já têm o dispositivo, mas eu tenho que fazer isso conscientemente. Se entrar sangue no tubete anestésico, eu tenho que retirar e reposicionar. Eu não continuo injetando, tá certo? Vou mostrar aqui de novo para vocês que é bem importante. Então, a gente o tempo todo faz aspiração para evitar que eu injete o anestésico local dentro do vaso sanguíneo. Ok? Entrou sangue, eu tiro e reposiciono e não continuo injetando. Perfeito, pessoal? E quais que seriam as manifestações de uma overdose, de uma sobredosagem de anestésico local? Lembra que o anestésico local ele é depressor do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular. Mas os sinais iniciais de overdose ou de injeção intravascular no sistema nervoso central é de agitação, euforia, delírio e convulsões. Mas como assim, Eliane? Você me falou que é depressor e o paciente fica agitado, eufórico e pode convulsionar? Sim, porque primeiro ele deprime as vias inibitórias. Aí depois é que são deprimidas as vias excitatórias. Então, os sinais iniciais, na maioria das vezes, são de agitação. Depois é que pode haver ali uma queda do nível de consciência, tá bom? Então, a intoxicação ou a overdose pode se caracterizar por gagueira, desorientação, nervosismo, inquietação, delírio, náusea, vômito, convulsões, distúrbios visuais ou auditivos. Pode haver uma alteração na frequência cardíaca e na taxa respiratória. E em casos mais graves, o paciente pode ter uma parada cardiovascular,
uma parada cardiorrespiratória, podendo chegar a coma ou ao óbito. Então, é extremamente segura a anestesia local, mas eu preciso evitar a sobredosagem e eu preciso aplicar as técnicas corretamente. Tudo bem? Então, aqui tem um quadro bem interessante no livro do Malamed a respeito. Como é que eu classifico? Como é que eu calculo a dose máxima de anestésico? Primeiro, eu preciso saber se o meu paciente é asa 1, que não tem doença nenhuma, ou se ele é asa 2 ou asa 3, tá bom? Se o paciente é asa 1, paciente rígido, eu preciso saber, o que eu preciso saber para calcular a dose máxima? Eu preciso saber a concentração do anestésico. Lembra que eu fui falando? Lidocaína 2%, mepivacaína 3%, articaína 4%. Eu preciso saber a dose máxima recomendada por quilo do paciente, tá? E aí a gente já tem tabelas prontas no livro do Malamed e no livro do Eduardo Dias Andrade. Eu preciso saber o peso do paciente e eu preciso saber que no Brasil todo tubete anestésico tem 1,8 ml, tá? Então, qual que é a dose máxima recomendada por quilo? A gente já tem isso em tabelas. Lidocaína, a dose máxima é de 7 miligramas por quilo de peso corporal. Só que essa dose não pode ultrapassar o máximo absoluto, que é 500 miligramas. Tudo bem? Então, eu calculo por peso, mas não pode ultrapassar o máximo absoluto, que é 500. A articaína também é 7 miligramas por quilo de peso corporal e não pode ultrapassar o máximo absoluto de 500 miligramas. A prilocaína é 8 miligramas por quilo. Não pode ultrapassar 600 miligramas. Mepivacaína, 6,6 miligramas por quilo. Não pode ultrapassar 400 miligramas. Lembra que a gente falou que a bupivacaína é a mais cardiotóxica? Olha aqui a segurança. A bupivacaína, a dose máxima é de 2 miligramas por quilo corporal, mas não pode ultrapassar 90 miligramas. Aí agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula, mas depois vocês repassam e é interessante simular situações também. Vamos começar aqui pela lidocaína. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, de 60 quilos, tá bom? E eu quero saber quantos tubetes de lidocaína a 2% num paciente asa 1, rígido, eu posso usar no máximo. Então, lidocaína 2%, um tubete tem 1,8 ml e a dose máxima de lidocaína é 7 miligramas por quilo. O paciente tem 60 quilos. 2% quer dizer 2 gramas e 100 ml. 2 gramas em 100 ml, eu quero saber quanto que tem em 1,8 ml, que é o meu tubete, tá bom? Regrinha de 3, e eu sei que um tubete de 1,8 ml de lidocaína 2% tem 36 miligramas. Meu paciente pesa 60 quilos e a dose máxima é 7 miligramas por quilo. Então, 7 miligramas por quilo e ele pesa 60 quilos. Então, quantas miligramas o meu paciente pode receber? 420 miligramas. Se desse mais de 500 miligramas, eu ficaria em 500 miligramas. Lembra? Não pode ultrapassar o máximo absoluto. Ok, 420 miligramas é a dose máxima de lidocaína 2% para um paciente de 60 quilos, asa 1. Bom, eu sei que o meu tubete de 1,8 ml tem 36 miligramas. Então, um tubete tem 36 miligramas. Meu paciente pode receber 420 miligramas. Quantos tubetes isso é? Mais ou menos 11 tubetes. É muita coisa, 11 tubetes. É bastante coisa, vamos dizer assim. Uma situação... não é comum a gente precisar aplicar 11 tubetes em um paciente no mesmo procedimento. Mas vocês viram como a dose dá uma margem de segurança bem altona? A gente deve evitar ficar muito pertinho dessa dose máxima, tudo bem? Vamos fazer isso com a articaína 4%. Então, articaína 4%, paciente asa 1,
60 quilos, mesma situação. Um tubete tem 1,8, dose máxima é 7 miligramas por quilo, o paciente pesa 60, 4% é 4 gramas em 100 ml, 4 gramas em 100 ml, sendo que eu tenho um tubete 1,8 ml, eu sei, então, que um tubete tem 72 miligramas de articaína. A dose máxima é de 7 miligramas por quilo, meu paciente pesa 60 quilos, eu sei que um tubete tem 72 miligramas, tá bom? Então, quantos tubetes que ele vai poder receber? Se a dose máxima dele é 420, ele pode receber, o meu paciente 60 quilos que não tem nenhuma doença, pode receber no máximo 5 tubetes e meio de articaína 4%. Ficou meio fácil aqui, ó, porque a lidocaína é 2% e a articaína 4%. Portanto, a dose máxima de articaína em tubetes é sempre a metade da dose máxima de lidocaína em tubetes. Tudo bem? Bom, isso eu falei para a asa 1. Vocês podem simular várias situações com outros casos aí, tá bom? Agora, se o paciente não é asa 1, se ele não é rígido, eu vou fazer o quê? Eu vou restringir a quantidade de tubetes, na verdade, pelo vasoconstritor, tá bom? Então, eu sei que para pacientes que tem alguma alteração cardiovascular, por exemplo, então se eu tenho uma dose máxima de 0,04 miligramas, tá? Como é que eu calculo isso? A gente não precisa, que eu já dei o resultado, mas só para vocês saberem, a adrenalina 1 para 100 mil quer dizer que tem 1 grama em 100 mil ml. 1 grama em 100 mil ml, quanto que tem de adrenalina em 1 ml? 0,01 miligramas. Só que o meu tubete tem 1,8 ml, lembra? Então, quanto que tem de adrenalina num tubete com adrenalina 1 para 100 mil em miligramas? 0,018, mais ou menos 0,02. Tá bom? Então, o paciente saudável, não é normal o termo correto, né? Vou mudar isso aqui. Eu posso usar no máximo 0,2 miligramas, então a conta aqui não vai mudar. A gente calcula pelo sal anestésico, tá bom? Aquele cálculo que a gente ensinou lá. Agora, um paciente hipertenso, por exemplo, eu já dei a receita, 0,04. Tem 0,018 em um tubete. Então, 0,04 de adrenalina dá mais ou menos 2 tubetes de anestesia com adrenalina 1 para 100 mil. Tudo bem, pessoal? Ou 4 tubetes com adrenalina 1 para 200 mil. Ok? Pessoal, e de novo, qual que é a vantagem da articaína? A gente tem ela com adrenalina 1 para 200 mil. Um paciente hipertenso, 4 tubetes de articaína com adrenalina 1 para 200 mil, dá para fazer bastante coisa, ok? Bom, espero que isso tenha ajudado. Eu mostrei como é que a gente calcula, mas isso já está pronto. Essa aqui é uma outra tabela, tá bom? Também de uma das apostilas do Malamed, em que ele é mais conservador. Ele colocou aqui a dose máxima por quilo de 4,4 ao invés de 7 miligramas, tá bom? E aí ele já fez o cálculo do máximo absoluto, é uma tabela mais conservadora para pacientes rígidas também do Malamed, tá? E aí aqui já tem a quantidade de tubetes por sessão. Vou mandar um material de apoio, vocês também podem printar e utilizar isso como referência. Essa tabela é um pouco mais conservadora do que o outro cálculo, que foi de 7 miligramas por quilo. E ainda assim, é bastante tubete, ó, 8 tubetes, 7 tubetes quase, tá bom? Eu acho que é interessante pensar nesse quadro aqui mais conservador. Isso para pacientes rígidos, tá?
É uma tabela que é bom ter à mão para consultar quando a gente for planejar os casos, os procedimentos. Bom, o que aumenta o risco de superdosagem por anestésico local? Um plano de tratamento, onde todos os 4 quadrantes são tratados em uma única consulta. Você vai acabar precisando de mais anestésico. Solução anestésica sem vasoconstritor é igual a mais toxicidade. Então, todo mundo agora aqui concorda que o vasoconstritor ele dá segurança à anestesia local. Mas, se eu injetar de forma rápida ou se eu injetar dentro do vaso sem aspiração, eu vou aumentar o risco de superdosagem. Ou se eu ultrapassar a dosagem máxima segura, tá bom? Então, se eu pensar em tudo isso, eu vou atender com bastante segurança o meu paciente. E aí eu já expliquei que os efeitos adversos podem ser cardiovasculares, podem ser no sistema nervoso central, e é importante a gente estar preparado para atender emergência médica. Mas melhor ainda é prevenir e evitar, tá bom? Aqui é um artigo que ilustra que, apesar de ser extremamente seguro e extremamente raro uma emergência médica, pode sim acontecer. Olha aqui, ó, relato de mortalidade associada ao uso de anestésicos locais em odontologia. Olha esse caso aqui, extração de 28 dentes em uma única sessão, injetados 13 tubetes, depois complementados com 4 tubetes, o paciente entrou em convulsão e foi a óbito. Olha só, aqui é um outro caso de uma criança, paciente com 4 anos, 17 quilos, foram administrados 5 tubetes de mepivacaína 3% num período de 5 minutos. Depois de 20 minutos, a criança teve uma convulsão, teve uma reconvulsão, foi a coma e foi a óbito. Então vejam que realmente a anestesia local é extremamente segura, mas nós temos que respeitar as regras de dose máxima, de injeção lenta e de aspiração, evitar injeção intravascular. Bem, foram bastante informações, né? Mas eu espero que elas realmente sejam úteis para o dia a dia, para a prática clínica de todos. Me esforcei para mostrar algumas atualidades também, e eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo novamente. Nós temos aqui 10 minutos para tirar dúvidas, se elas houverem. Estou à disposição para conversar com vocês. Eu estou de óculos escuros porque eu fiz um procedimentozinho, espero que vocês compreendam, e muito obrigada aí pela participação. Estou aqui à disposição para responder perguntas. Vou olhar aqui no PIR, tá bom? Então, Vanessa está me dizendo, após a aplicação do anestésico, se o paciente não estiver sentindo dor, mas estiver sentindo muita pressão no local, mesmo após o tempo de espera para latência, deve-se aplicar mais anestésico? Bom, como eu disse, existe uma sequência de bloqueio. Primeiro é dor, temperatura, depois é tato profundo e motor. Então, eu acho que uma boa maneira é de esclarecer ao paciente, até mesmo eu quando anestesia, eu aviso o paciente, olha, às vezes você percebe o movimento e a pressão, tranquilizar o paciente. Se você reaplicar, pode ser que você aprofunde um pouco mais o bloqueio e consiga a supressão do tato, mas nem sempre isso é possível. Então, o esclarecimento e a orientação é importante. Havendo a necessidade para você fazer o procedimento com tranquilidade, Vanessa, você pode sim reaplicar. Só que o que a gente tem que ter cuidado com a reaplicação? A gente tem que ter cuidado com a dose máxima segura. Lembra disso? Para a gente evitar a toxicidade. Respondi, Vanessa?